Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1 Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, 1 Timóteo, 2 Timóteo, Tito e Filemon. Essas são as cartas que o nosso apóstolo escreveu, não é? E são as 13 cartas que o nosso apóstolo Paulo escreveu para a nossa edificação. Provavelmente por considerar o nome mais apropriado para o Evangelho, o mundo gentílico. Porque convosco falo, gentios, que enquanto for apóstolo dos gentios, exalta o ministério. Romanos 11 e 13. Então ele sempre pregava para as multidões e falava aos gentios, trazendo assim a nossa, chegando até nós, onde nós também alcançamos a salvação através das suas pregações. Outro detalhe relevante é evidenciado em sua autoria apostólica. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus aos santos fiéis em Cristo Jesus que estão em Éfeso, Efésios 1:1. Isto é, não é escolhido por homens. Paulo, apóstolo enviado, não da parte de homens, nem em meio da pessoa alguma, mas por próprio Jesus Cristo, por meio de Deus Pai, que ressuscitou dos mortos. Gálatas 1:1. Uma epístola na prisão. Então a epístola foi escrita no período em que Paulo se encontrava preso em Roma, como já falamos, e aqui tem os textos. Ele se identifica como prisioneiro de Jesus Cristo, 3:1, e preso do Senhor, 4:1, e embaixador em cadeia, 6:20, da carta aos Efésios. Isso identifica que ele era uma carta enviada do cárcere, escrita diretamente da cadeia ou do cárcere. Por esta razão, ele entrega o rol das epístolas da prisão redigida aos Efésios, aos Filipenses, aos Colossenses e a Filemon. Essas 4 cartas foram escritas em cadeias. Data. Aqui, de acordo com esse gráfico, com esses mapas, nós vemos aqui, com Atos, após a realização de 3 viagens missionárias, emplaca as igrejas nas regiões do Mediterrâneo. Todas essas partes onde está o gráfico, está seguindo, foi onde ele passou pregando o Evangelho e mostrando a salvação aos gentios e a todos que queriam ouvir, aos judeus e aos gregos, a todos aqueles que pertenciam à região, toda essa região aqui do gráfico do mapa. Paulo esteve em prisões domiciliares por cerca de 2 anos, entre 60 e 62 depois de Cristo aproximadamente. A partir dessa premissa da data, provavelmente a redação da Epístola aos Efésios ocorreu por volta de 61 e 62 depois de Cristo. DC depois de Cristo. Tendo Tíquico com o seu portador. Tíquico era o irmão amado, fiel do servo do Senhor, que lhe informara tudo, para que fosse também, saiba qual é a minha situação e que estou fazendo. Efésios 6:21. Destinatário. Agora estamos aqui no tópico 2, onde começamos um tópico, o segundo tópico da nossa lição, que fala do destinatário, a cidade de Éfeso. Na cidade de Éfeso. Então vamos adiantar a religiosidade em Éfeso, o ponto 2, e o 3, a igreja de Éfeso. Então essa igreja, como já citamos aqui, foi fundada pelo apóstolo em cadeias, e ele mostrou para nós, nesse tópico 2, a cidade e também a religiosidade de Éfeso. E agora a igreja de Éfeso. A saudação à epístola e ao destinatário. Propósito e mensagem. O propósito dessa mensagem, como diz aqui no tópico 3, eu estou adiantando devido ao tempo de gravação, aparentemente a epístola não aborda nenhum problema específico, como era em outras de Paulo, como outras cartas escritas por Paulo. Porém, no capítulo inicia a carta percebendo algumas ênfases de sinalizar as soluções de cerca de questões. Por exemplo,
haviam novos convertidos. Então o propósito era mostrar também a mensagem aos novos convertidos, aquelas pessoas que tinham acabado de aceitar a fé. Vamos adiantar. A mensagem de Éfeso girava em torno de duas temáticas. A primeira, Jesus Cristo é o cabeça. A igreja, o corpo. Como podemos classificar nesse sentido aqui da nossa mensagem, da lição? Consumação do plano eterno de Deus, da pessoa de Jesus Cristo, e a atuação do Espírito Santo. Então esta era a mensagem que estava ali. Ainda tem muito mais coisas aqui, né? A reconciliação dos povos por intermédio da cruz de Cristo, revelação do seu ministério pela vontade de Deus, a obra do Espírito Santo, e o novo estilo de vida baseado numa unidade, e na comunhão com o Espírito Santo, e na frutificação da adoração, e na intercessão do Espírito, e os novos relacionamentos conjugais, e a luta contra o diabo. Portanto, a epístola contém uma combinação de doutrinas, fé, prática, vida cristã, ou seja, tudo quanto Deus fez, o que se espera que uma igreja faça. Então, tudo isso nós temos que ter nas nossas igrejas, na mensagem que Paulo foi enviado ali a Éfeso, para que na igreja tivesse todas essas coisas. Conclusão, meus amados irmãos. A epístola revela que, embora o resumo da salvação e a sua implicação para a vida cristã, em seu conteúdo recomenda o favor imerecido que recebe gratuitamente da parte do Senhor Deus, suas exortações nos impelem a viver em santidade, alicerçados em Cristo, que é a cabeça da igreja, e batalhar contra as forças das trevas. Então, o nosso apóstolo, ele escreve esta carta combatendo também as forças malignas do diabo. Como ele cita aí alguns textos lá em Éfeso, por exemplo, eu vou citar aqui para vocês, que ele fala de um soldado romano, que é uma aula que nós vamos mais ver para frente, que é lá no capítulo 6, que ele vai falar da visão que ele teve de um soldado romano e comparou com as armas espirituais, a armadura de Deus. Em Efésios 6 e 10, os irmãos podem ler em casa, até o versículo 13. Então, vários assuntos são relatados nessa epístola acerca da força que o inimigo tem contra a igreja. Mas aí Deus, através do apóstolo, vem combatendo com a palavra de Deus para que essa força não venha atingir a sua igreja. E Deus nos abençoe e que Deus venha cada dia mais abençoar os irmãos e Deus abençoe a todos em nome de Jesus.